Olá, pessoal. Iniciamos então agora o estudo da cinemática, tá? Ela é a parte da mecânica que descreve o movimento, a mecânica clássica, tá? Newtoniana, que descreve o movimento dos pontos materiais, não se preocupando com as suas causas, né? O que significa isso? Com aquilo que faz, né, o movimento acontecer. No caso, você vai entender mais adiante quando nós entrarmos na dinâmica, certo? Mas por enquanto é isso, é a parte da mecânica que descreve o movimento dos corpos sem se preocupar com suas causas, ok? E com este intuito, tá? Nós lançamos essa proposta, tá? Desse primeiro slide, tá? Para você refletir um pouquinho, tá? Para você se apropriar um pouquinho do que vem a ser a cinemática, tá? Esse primeiro slide, ele traz duas reflexões. Primeiramente, descreva os procedimentos ou passos que você teria que fazer, né, para realizar uma viagem. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? De Osório a Porto Alegre, tá? Pensa o que você teria que realizar, tá? Desde os mais básicos até, né? Pensa assim, vou ter que pegar meu carro, vou ter que pegar meu ônibus, né? E percorrer, né, um trajeto até lá em Porto Alegre, de Osório a Porto Alegre. Então, quanto de tempo eu vou gastar? Quantos quilômetros eu vou ter que rodar para chegar até lá, tá? Quero que você pense isso. E quando você vê uma placa desse tipo aqui, ó, como tá na figura abaixo, qual o significado dessa placa para você? Tá? Então, é a partir dessas duas reflexões, tá, que nós vamos iniciar a cinemática, o estudo da cinemática, tá? E para isso, nós precisamos, né, inicialmente, nos apropriar de algumas definições básicas, alguns conceitos básicos, correto? E nessa apropriação, eu pontuei, tá, alguns fatores, tá, que nós precisamos saber para poder compreender, né, a teoria, tá? Porque assim, ó, muitas vezes o que eu digo para os meus alunos, tá? Eles já vão lá direto para os exercícios quando a gente dá isso aqui é uma dica, tá? A gente dá a matéria, né, no quadro, a gente está explicando no quadro e o aluno está ali ansioso e ele não quer saber da matéria porque ele já quer ir lá correndo resolver os exercícios. Se é aula de física, eu tenho que resolver os exercícios. Vou te dar uma dica aqui, ó. Para te saber resolver um exercício, te detenha a saber primeiro a teoria, tá? Não podemos botar em prática aquilo que a gente não sabe, tá? E a teoria é extremamente importante para isso, correto? Então, seguimos o barco, tá? O que significa, então, um ponto material, tá? O que nós podemos resumir? O que nos representa um ponto material, tá? Um ponto material, ele pode ser classificado como qualquer corpo, objeto que possui dimensões desprezíveis, tá? Tais que não afetam, tá, o estudo, né, inserido nele, tá? Dentro do fenômeno, tá? Por exemplo, um exemplo básico, assim, para que você entenda, tá? O que é um ponto material? É um corpo qualquer, tá? Que está ali representado no exercício, tá? Por exemplo, um navio em meio ao mar, né? Um navio com aquela dimensão desprezível em relação, né, àquela dimensão do mar, correto? Ok, vamos para o segundo, tá? Movimento e referencial, tá? São dois conceitos inerentes um ao outro. Por quê? Tá? O referencial ou sistema de referência é o corpo ou tudo aquilo que serve
para identificarmos se um móvel está ou não em movimento. Percebeu aqui a relação entre os dois? Para eu poder afirmar que um ponto material ou um móvel está ou não em movimento, eu preciso obrigatoriamente de um referencial, certo? A trajetória, tá? O que é a trajetória? É um percurso realizado por um determinado corpo ou ponto material no espaço com base em um sistema de coordenadas, tá? Então, assim, ó, dentro da física, o que nós podemos exemplificar como uma trajetória, tá? O eixo X, né? Que ele é segmentado, ele possui uma escala, tá? Representada por aquelas marcações 1, 2, 3, tá? Ou o vetor X, né? Que é a definição usada para deslocamentos. Na nossa realidade, trazendo para a minha realidade para que você possa entender melhor. Uma estrada onde possui aquelas plaquinhas de marcações de quilômetros, tá? Não é aquela primeira lá que você viu que eu apresentei essa aqui, ó, tá? Lá do carrinho de 80 km por hora. Perceba a diferença, tá? Mas é aquela que só marca, se você for olhando assim, ó, analisando na tua viagem, tá? De Osório a Porto Alegre, tá? Você vai identificar que tem algumas plaquinhas que tem essas marcações, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Que eu ligo para alguém e digo assim, aonde é que você tá? Né? Daí você dá um ponto de referência, né? No caso, ali passando pela GM, vamos supor, tá? O que tá marcando ali o quilômetro, a plaquinha, tá? 100 quilômetros, 80 quilômetros e assim por diante, ok? Só um exemplo, tá? Para que tu possa entender, certo? Tá? Então, quando eu tenho assim, ó, vamos indo por partes, ó. Eu tenho um ponto material, tá? Um corpo, tá? Que ele entra em movimento, certo? Ele entra em movimento, tá? Ele está em movimento. Por que ele está em movimento? Vamos supor, referencial, tá? Vamos aqui, ó, reforçar o referencial. Eu já falei que o referencial é tudo aquilo, né, que serve para identificarmos se um móvel está ou não em movimento, né, ou um corpo. Um exemplo que eu poderia te dar, tá? Um ônibus que se aproxima do passageiro que o espera no ponto está em movimento. Mas para uma pessoa que está em seu interior, lendo tranquilamente uma revista, né, um livro, o ônibus está parado, pois não se aproxima nem se afasta dele, ok? Certo? Você, até nós mesmo, tá? Lendo, por exemplo, se você estiver aí lendo algo, né, no seu sofá, tá? Está provavelmente sentado, tá? Em uma cadeira, no sofá, tá? E eu lhe perguntar assim, ó, você está parado ou em movimento? O que é o seu primeiro impulso? Lógico em responder, né? Que você está parado. Porém, isso aí não é uma verdade, isso é uma meia verdade. Por quê? Porque assim, ó, o que eu falei anteriormente? Qual é a importância do referencial, tá? Para eu definir se o corpo está em repouso ou em movimento, eu preciso definir o meu referencial. E no caso da sua resposta, de ter me dito assim, ó, eu estou parado, tá? Ó, se eu estou considerando o meu referencial como sendo a terra, eu estarei parado sim, no meu sofá e na minha cadeira. Agora, se eu estou levando em consideração o sol, aí eu já não posso mais dizer que eu estou parado, não. Seguindo então o barco. Ok. Agora nós sabemos o que é ponto material, que é um corpo,
tá? Sabemos o que é movimento, né? Sabemos se ele está em movimento ou não. Referencial, e sabemos que esse ponto material, ele se movimenta dentro de uma trajetória, correto? O que é uma trajetória? Relembrando, é um percurso que eu realizo, né, de um ponto até o outro. Lembra lá do primeiro slide, do exemplo que eu te dei? Ó, descreva os procedimentos ou passos que você teria que fazer para realizar uma viagem de Osório a Porto Alegre. Ó, tu tá percorrendo, ó, um ponto material. Você, ó, está percorrendo o que é um percurso para chegar em um determinado lugar, ok? Então, tá? O que acontece? Quando esse ponto material está em movimento, né, dentro de uma trajetória, o que acontece quando eu saio daqui de Osório e vou para Porto Alegre, tá? Eu tenho uma variação de espaço, né? Ó, a minha posição, eu vou ter duas posições, no caso, tá? Uma posição, ó, inicial, que eu posso representar ali, ó, o carrinho naquela plaquinha de 30 quilômetros, tá? E quando eu chegar lá, sei lá, em Porto Alegre, sei lá onde, tá? Eu estarei, né, na minha segunda posição, né? Que é são chamadas de, ó, posição inicial, SO, e posição final, SF. Tem professores que também usam como X, né? Porque é por causa do vetor X, né? De referência. X0, X inicial e X final, ok? E como é que eu identifico, como é que eu acho essa variação, como é que a variação, né, que nós falamos ali, ó, variação de espaço, né, que é o quarto ponto ali, ó, quarto, quinto ponto, né, depois da trajetória, lá em cima, ó, espaço de move e variação de espaço. Como é que eu identifico, como é que eu acho ele? Através do, ó, delta S, tá? Igual a S final menos S inicial. Vamos olhar no outro slide, aqui o exemplozinho. A mesma coisa com intervalo de tempo, né? Se eu sair daqui de Osório, meu relógio está marcando, né? 1h da tarde, tá? Eu me desloquei, né? Os 100 quilômetros para chegar até lá. Se o meu relógio aqui está marcando 1h da tarde, eu vou chegar lá, ele vai marcar, depende da minha velocidade, né? E 2h20, mais ou menos, tá? Porque leva daqui a Osório 1h20. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma variação de espaço, eu também vou ter uma variação de tempo, certo? E como é que eu determino essa variação de tempo? Mesma coisa, ó, delta T, né, igual T final menos T inicial, correto? Tá ali, daí eu botei os exemplos ali em vermelhinho, ó. Tempo inicial 0, daí eu coloquei para ser mais fácil para a gente calcular, e tempo final 2 horas ali, certo? Tá? E aqui, ó, chegando ao conceito de velocidade média. Então, o que vem a ser a velocidade média e a velocidade instantânea, tá? A velocidade instantânea, no caso, é aquela em que é marcada instantaneamente, tá? Eu olho pro velocímetro do carro, tá? E é a velocidade instantânea, que a gente chama, tá? E eu identifico qual a velocidade que eu estou. A velocidade média, o que ela representa para nós, tá? Então, vamos lá nos primeiros conceitos. Presta atenção na teoria, meu querido, porque é a teoria que vai te fazer, tá? Caminhar e saber chegar como resolver lá com precisão e com, assim, ó, com uma facilidade os exercícios, tá?
Então, voltamos lá naqueles primeiros, ó, no primeiro slide, no segundo slide, ó. Ó, presta atenção, começando aqui, ó. Temos um ponto material, é um corpo qualquer. Esse corpo se movimenta, tá? Tô seguindo os pontos ali, ó. Esse corpo se movimenta, tá? Numa trajetória, uma estrada, exemplo, tá? Chega, por exemplo, de Osório a Porto Alegre, e ele apresenta uma variação de espaço. Tranquilo até aí, tô captando a mensagem. Apresenta também, neste percurso, um intervalo de tempo, uma variação de tempo, correto? Então, se esse ponto material se movimenta numa trajetória apresentando uma variação de espaço no intervalo de tempo, o que ele vai desenvolver? Uma velocidade para chegar até lá, né, ao seu destino, correto? E essa velocidade, tá? Nós chamamos ela de velocidade média, tá? O que é velocidade média, então, tá? Logo, ó, a velocidade média é dada através da relação entre o espaço percorrido, ó, prestou atenção lá nas definições, ó, entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo gasto para realizar este percurso, certo? Então, a velocidade média é uma relação entre o espaço que eu percorri, né, delta S ou delta X, dividido, né, uma razão entre delta S dividido por delta T. Barbada, pessoal! Barbada! Salientando que a velocidade média, ó, média, já tá falando que é uma média, tá? Não é a velocidade que eu saí daqui de Osório e fui até Porto Alegre com o ponteiro no mesmo lugar, tá? Mas é uma média de todas as velocidades que eu apresentei, que eu desenvolvi ao longo deste percurso, correto? Quais as unidades que representam velocidade média, tá? No sistema internacional, que é utilizado internacionalmente, né, dentro da física, nós temos duas, as mais utilizadas, né, quilômetros por hora, tá? Por isso que lá naquele primeiro slide, ó, eu te perguntei assim, ó, qual o significado dessa placa, ó, essa plaquinha aqui para você, ó. 80, quando você enxerga aquela placa ali, 80 quilômetros barra horas. Aquilo ali significa velocidade, tá? Outra coisa que eu quero que você preste muita atenção, nas unidades. Quando nós formos resolver exercícios, tá? O primordial, assim, ó, amados, saber a teoria, tá? A conhecer a teoria e prestar atenção nas unidades. As unidades, elas vão falar muito a respeito dos dados, das informações que nós temos, ok? Quilômetros, então, por hora ou metros por segundo, tá? Daí aqui eu tenho um esqueminha, tá? De como transformar uma para outra, tá? Se, por exemplo, o exercício te der em quilômetros por hora, como é que eu faço para transformar de metros por segundo para metros por segundo, tá? No próximo vídeo eu vou te explicar bem definidinho ali, bem explicadinho, bem esmiuçado, como é que a gente faz essa operação a partir dos exercícios, correto? Tá? Posso ter, professora, quilômetros por segundo ou metros por hora?
Não, tá? A única velocidade que pode ser representada como quilômetros por segundo é a velocidade da luz, tá? Que é de 300 mil quilômetros por segundo. É a única que pode ser representada com esta unidade. Fora essa, nenhuma outra. São os pares. É quilômetro por hora, metros por segundo. Sempre grava esses parezinhos, ó. Quilômetro combina com hora e metro combina com segundo. Quilômetro combina com hora, metro combina com segundo, ok? Você vai ouvir eu bater nessa tecla, ó, muitas vezes até você não esquecer mais, tá bom? Beijinho!